Olá, eu me chamo Juliana Yukio e eu sou aluna de iniciação científica orientada pelo professor Maurício. Neste trabalho, eu me propus a avaliar os estratos de Myconia albicans em processos celulares mediados por espécies reativas de oxigênio. A Myconia albicans é uma planta arbórea de até 3 metros de altura, presente no cerrado e pertencente à família Melastomastaceae. No Brasil, ela é comumente conhecida como canela de velho e ela é muito utilizada para o tratamento de distúrbios inflamatórios crônicos, como por exemplo artrite reumatoide. Ela é utilizada através do consumo de chás, infusões, decoctos, tinturas e até mesmo em pomadas. O seu uso popular vem de suas diversas propriedades farmacológicas, como por exemplo anti-inflamatória, antioxidante e analgésica. Essas propriedades se devem à presença de cumarinas, triterpenos, taninos, heterosídeos, flavonoides e saponínicos e heterosídeos digitálicos. Para este estudo, a detecção da presença de flavonoides é de suma importância, tendo em vista que os seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes são por controlar os níveis de espécies reativas de oxigênio. Então, para o estudo, foram coletadas folhas, flores e caules de Myconia albicans no Jardim Botânico de Brasília e preparadas escatas, que foram identificadas e levadas para o herbário da Universidade de Brasília. Após a coleta, o material botânico foi previamente limpo para a retirada de resíduos, como insetos, por exemplo, foram pesados e levados para a estufa de esterilização e secagem por 10 dias no Laboratório de Produtos Naturais, o Lapronat. Após esse período, foram pesadas novamente para a obtenção dos resultados de testes de dessecação e depois foram pulverizadas em moinho de facas para iniciar o processo de obtenção dos extratos. Então aqui a gente tem a legenda das siglas de todos os extratos que foram preparados, assim como suas massas e rendimentos finais obtidos no processo de dissecação. Foram preparados no total 8 extratos. Cada um foi por método diferente de preparação. Então o extrato aquoso da folha foi preparado por infusão. O extrato aquoso das flores e caules foram preparados por decocção. Os extratos hidroalcoólicos, tanto da folha quanto das flores e caules, foram preparados por maceração. O restante, que são os extratos orgânicos, que são, no caso, os extratos hexânicos e de acetato de etila, tanto das folhas quanto das flores e caules, foram preparados pelo processo de percolação. É importante ressaltar que foram feitos extratos de folhas e o outro extrato foi da junção de flores e caules. A partir dos extratos hidroalcoólicos, foram preparadas as frações. Então, solubilizou-se 1,35 gramas de extrato hidroalcoólico das folhas em 5 ml de metanol. Depois de solubilizado, foi adicionado 15 ml de água e foi levado para a centrifugação. Esse processo levou à formação de um precipitado verde, que é insolúvel em água, e um sobrenadante avermelhado, que é solúvel em metanol e água. O precipitado verde foi novamente extraído com a adição de 80 ml de acetona, formando um outro sobrenadante amarelado e um precipitado marrom. Esse precipitado ficou sob agitação por 24 horas, até a formação de um outro sobrenadante amarelo e um precipitado de coloração menos intensa que esse sobrenadante que foi formado, e assim foi formado as frações 1, 2 e 3 do extrato hidroalcoólico das folhas de Myconia albicans. Para as flores e caules, solubilizou-se 2,9 gramas do extrato hidroalcoólico de flores e caules em 80 ml de acetona e deixou-se por 2 horas em banho ultrassônico para que seja completamente solubilizado. Após esse processo, formou-se um sobrenadante que foi centrifugado e formou um precipitado marrom, que é solúvel em água, e um sobrenadante amarelo, que é parcialmente solúvel em água, dando origem, assim, às frações 1 e 2 do extrato hidroalcoólico de flores e caules de Myconia albicans. A importância desses extratos, desses fracionamentos, é porque a gente teria frações com diferentes polaridades. Então, é por isso que foram feitos esses fracionamentos. Foram realizadas cromatografias de camada delgada para fazer uma análise preliminar de possíveis compostos químicos que estejam presentes nesses extratos preparados. Através delas, foi possível sugerir a presença de terpenos, flavonoides, compostos fenólicos, alcaloides e clorofilas. Também foram feitas as CCDs com eleição específica para a detecção de compostos flavonoides e realizada a leitura em UV. Nessas CCDs, foram utilizados padrões de flavonoides para comparação com o extrato testado. Nelas, é possível observar a presença de rutina no extrato aquoso de folhas, flavonona em extrato aquoso de flores e caules e milicitrina nos 2 extratos. Porém, não aparenta a presença de milicetina em ambos os extratos aquosos. Para a avaliação da atividade antioxidante dos extratos, foram cultivadas células de fibroblastos de camundongo de linhagem L929 e foram feitos primeiro 3 subcultivos dessas células. Então, assim que você coloca elas na garrafa, na garrafa de cultivo, elas não estão aderidas e elas aparentam essa primeira forma que está no slide. Após a incubação, elas crescem e ficam aderidas na garrafa. E aí, elas aparentam essa outra forma aqui no slide. Quando elas já estão crescidas e aderidas ao fundo da garrafa, é que elas estão prontas para ser levadas para fazer o ensaio. Porém, o ensaio ainda vai precisar ser repetido, portanto, não foi possível trazer os resultados até o momento deste vídeo. Porém, apesar de não ter sido possível entregar estes resultados, ainda assim conclui-se que, com base no que foi feito, a Myconia albicans possui propriedades de interesse farmacêutico. Portanto, é necessário dar continuidade nesses estudos para se obter mais informações sobre seus efeitos citotóxicos, para que assim o seu uso medicinal seja endossado. Muito obrigada pela atenção.